Conversa de bastidor, com Bernardo Melo Franco. E aí, Bernardo? Boa tarde, Sardenberg. Boa tarde, Cássia. Boa tarde, ouvintes da CBN. Boa tarde, Bernardo. Bernardo, em áudio e vídeo, vai nos comentar um aspecto do tarifaço aí e as suas repercussões políticas. Bernardo. Pois é, Sardenberg, a gente está falando muito, né, e o ouvinte do CBN Brasil está acompanhando as repercussões econômicas do tarifaço. São repercussões relevantes, né, que podem atingir uma série de setores da economia. Mas eu queria chamar a atenção aqui, nesse nosso quadro, para o impacto político dessa medida anunciada ou preparada pelo governo Trump e anunciada na madrugada dessa terça-feira. Esse tarifaço, esse novo tarifaço, Sardenberg, ele já entra imediatamente como um tema central da campanha presidencial. E agora há pouco, durante uma agenda no estado de Goiás, o presidente Lula acusou a família Bolsonaro, o Flávio Bolsonaro, ele usa a expressão os filhos do Bolsonaro, de traidores da pátria, pela articulação, suposta articulação desse novo tarifaço. Enfim, isso foi durante um discurso, uma solenidade, né, que tratava de outros assuntos, mas o Lula aproveitou para dar esse recado. E, em contrapartida, o Flávio Bolsonaro, que está fazendo agenda em Minas Gerais, está tentando ali uma estratégia defensiva, dizendo, né, em entrevistas para rádios, que não pediu o tarifaço, que, pelo contrário, num encontro recente com o Donald Trump, teria pedido para que as empresas brasileiras não fossem alvos de novas tarifas. O problema do Flávio, Sardenberg e Cássia, é lidar com o que ele mesmo já falou. Ele mesmo falou no ano passado, né, no capítulo 1 do tarifaço, aquele de 50% sobre todos os produtos brasileiros, o Flávio disse que os patriotas de verdade tinham que agradecer ao presidente Donald Trump. Chegou a dizer ali que teria sido uma providência divina, né, a decisão de aumentar as tarifas sobre as exportações brasileiras, porque isso, na visão dele, ajudaria a tirar o seu pai da cadeia. Então vejam como é que a gente falava semana passada que o Trump tinha inaugurado a sua interferência nas eleições brasileiras. De fato, agora ele tende a ficar cada vez mais como um personagem central aqui no debate político brasileiro, mas dando também essa munição, esse arsenal para o governo federal. É claro, gente, que uma medida dessa natureza que pune a economia brasileira, né, que pode impor prejuízos a empresas brasileiras, ela tem um efeito negativo para o governo, portanto, para o presidente que está disputando a reeleição. Né? Se subir preço de produto aqui, se as exportações caírem, né, se houver desemprego, tudo isso vai apresentar uma conta para o presidente Lula. Mas no momento em que a família Bolsonaro se associa a essa medida contra o Brasil, claro que ela também vai passar a responder politicamente pelos efeitos dessas tarifas. Agora, aparentemente, o Flávio Bolsonaro aprendeu a lição, né? Porque ele apressou-se hoje a dizer que não tem nada a ver com essas tarifas, que ele é contra essas tarifas, que ele pediu expressamente que o Brasil não fosse tarifado e se pediu mesmo, não foi bem sucedido, né? Porque veio a tarifa. E, além disso, tem um outro aspecto, né, Bernardo? É que essas tarifas não foram impostas pelo Trump numa decisão unilateral, né? Foi resultado de uma investigação comercial que vem já desde o ano passado, né? É verdade, Sardenberg. Agora, se o Flávio pediu para não baixar a tarifa e baixou, é sinal de que ele não tem o prestígio que ele gosta de alardear na Casa Branca, né? Mas a gente tem que entender essa fala do Flávio Bolsonaro hoje como uma fala defensiva, né? De alguém que está percebendo a repercussão negativa para ele nas redes sociais, né, onde passou a ser usado, inclusive, o termo tariflávio, associando o tarifaço com o Flávio Bolsonaro. Isso, claro, da militância petista, da militância pró-governo, mas a gente sabe que a rede social hoje é o terreno onde se dá o embate político. Agora, Sardenberg, se por um lado é verdade que esse tarifaço não é uma decisão unilateral do Trump, pessoa física, né, como ele fez no primeiro tarifaço, levando aquela tabuleta dos países, por outro lado, também é muito fácil ver no relatório do Escritório de Comércio
uma série de acusações injustas ali, ou de fatos distorcidos para justificar essa medida. Por exemplo, os americanos citam 20 vezes, nesse documento divulgado hoje, citam 20 vezes o PIX. Quer dizer, eles abrem uma batalha contra o PIX. E o que está por trás disso? O fato de que o PIX se tornou o principal meio de pagamento usado no Brasil e que ele impõe prejuízos ou reduz os ganhos de empresas americanas, né, que administram meios de pagamento, Visa, Mastercard, Google Pay, Apple Pay. Então, a gente tem que entender isso dentro daquele contexto já conhecido de protecionismo do governo Trump, quer dizer, usar as tarifas como instrumento para desequilibrar a balança e defender as empresas americanas. Tem acusações contra o etanol, que a gente sabe que é usado aqui no Brasil há muito tempo, já desde lá dos anos 70, para baixar os preços da gasolina, dos combustíveis. Tem acusações no campo da propriedade industrial, especialmente no setor biofarmacêutico, e a gente também sabe como os americanos não engolem até hoje a lei dos genéricos, né, a quebra de patentes nesse setor, né, que vem lá do governo Fernando Henrique Cardoso. E, por fim, tem uma acusação ligada ao desmatamento ilegal. E essa aí, Sardenberg e Cassa, claramente é uma balela, porque se a gente pega os dados dos últimos anos, o Brasil conseguiu reduzir em 3 anos 50% do desmatamento ilegal da Amazônia. Então, ao justificar esse novo tarifaço, o Trump apresenta um retrato como se o desmatamento estivesse em alta, quando, na verdade, ele está em queda. É um pouco aquilo que a gente viu quando o Trump dizia que os americanos tinham déficit com o Brasil e, na verdade, tinham um grande superávit. Só para deixar claro, né, o PIX é de 2020. Né? O PIX foi lançado em novembro de 2020, ainda no governo Bolsonaro e na gestão do Roberto Campos como presidente do Banco Central. Aliás, o Flávio Bolsonaro está batendo nessa tecla para dizer que eles não têm nada com isso, com essas críticas aí ao PIX. Sim? Tá mas o Pix hoje, Sardenberg e Cássia, é uma das coisas mais populares no Brasil. Não, eu sei. Fale mal da seleção brasileira, mas não fale mal do Pix. Pois é. No momento que atacam o Pix, certamente a reação vai ser forte por aqui. Não, é evidente. E é algo que, desde que foi introduzido, nós estamos em 26, né? São 6 anos já de funcionamento, e 6 anos de funcionamento sem qualquer grande problema, né? Teve problema aqui, ali, falou e tal, não sei o quê, mas funciona perfeitamente bem, né? E é um êxito, né, do Banco Central brasileiro. Bernardo, obrigado, Bernardo. Até.